Bem-vindo, telespectadores, a Santo Antônio do Itambé, um refúgio no coração de Minas Gerais, onde as raízes da tradição se entrelaçam com o pulsar da modernidade. Neste documentário, abarcaremos em uma viagem única, guiados pelos mestres e mestras que preservam e compartilham os saberes e fazeres tradicionais que moldam a identidade desse município. O cenário dessa narrativa inspiradora é o Programa de Residência Pedagógica da CAPES, no âmbito do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, realizado na Escola Estadual Alcebiades Nunes. Este programa, mais que uma experiência acadêmica, é uma imersão profunda nas tradições e riquezas culturais que permeiam o território de Santo Antônio do Itambé. Nossos mestres e mestras são os guardiões do conhecimento ancestral, transmitido de geração em geração. Suas práticas, enraizadas nas tradições locais, revelam uma teia intricada de sabedoria que vai além dos livros didáticos, uma experiência viva que se manifesta nos gestos, nas histórias contadas ao redor da fogueira e nos rituais que perpetuam a essência desta terra. Este documentário não apenas registra, mas celebra a sinergia entre o passado e o presente, entre a sala de aula, a escola, a universidade e a comunidade. Ao acompanharmos as atividades do Programa de Residência Pedagógica, seremos testemunhas da vitalidade dos saberes e fazeres que formam o alicerce da educação em Santo Antônio do Itambé. Prepare-se para uma jornada enriquecedora, onde os conhecimentos transcendem fronteiras acadêmicas e se entrelaça com a alma desta comunidade. Em cada relato, em cada ofício tradicional, descobriremos a magia que acontece quando a educação se funde com a tradição e as lições aprendidas ultrapassam os limites do tempo. Olha, meu nome é Angélica Duarte Gonçalves, eu estou como secretária de Cultura, Turismo e Patrimônio, eu sou filha de Santo Antônio do Itambé, já fui secretária de Educação, Cultura e agora estou só na parte de secretária de Turismo e Patrimônio. Mas há muito tempo, eu vivo no Itambé, saí um tempo, voltei, retornei, desenvolvendo esse trabalho. Muita arte foi idealizada há 21 anos atrás, por mim, eu ocupava a Secretaria de Educação. Para quê? Para resgatar essa identidade do povo italiano que estava perdida, estava se acabando. Aí a gente pensou, junto com os colegas de secretaria, em fazer esse momento de resgate da nossa cidade, do nosso costume, do nosso modo de viver, da nossa autoestima. Muita gente às vezes questiona por que o desfile? Mas o desfile é para isso mesmo, para mostrar às crianças que nós temos que amar, que gostar, do nosso povo, nossa identidade.
através também dessa rua. Nós intitulamos Rua Galeria. Não se faz festa sem a participação da cidade, dos mestres, né? Das pessoas que cozinham também, né? Mestre da gastronomia, de mestre no artesanato, de mestre nos saberes de fazer o material, né? O patrimônio material, o doce de leite, o queijo, nós vamos. Temos os mestres que fizeram histórias, né? Os professores e outros mestres, pessoas notáveis que lutaram para o desenvolvimento do Itambé. Boa tarde aí a vocês, né? Foi muito prazer eu vou apresentar a vocês, né, as minhas opiniões, as minhas ideias, né? E tudo que no meu tempo, né, desde o meu tempo de criança, aconteceu aqui em Santo Antônio do Itambé. E meu nome é Marisa dos Santos Ribeiro. Eu nasci aqui mesmo, na zona rural, aí numa comunidade chamada Mãe d'Água, aquele lado de lá, né? E ainda em criança, aos 7 anos de idade, mais ou menos, eu vim aqui para a casa do Padre Juliano. Aqui era uma casa antiga, né? E ele tinha criado a minha mãe. A história do Padre Juliano é uma história muito comprida, sabe? Aí a minha origem toda começou aqui na casa do Padre Juliano. Era uma casa antiga, né? E ele foi vigário aqui no Itambé, fez muita caridade aqui, o povo gostava, até hoje o povo venera muito, né? Porque ele ia no meio rural, chegando lá, as moças que estavam assim, órfãs, né? E trazia para ficar aqui na casa dele. A casa dele era cheia, né? Então minha mãe foi uma dessas, sabe? Ela perdeu a mãe cedo, ficaram as moças lá na roça, sem rumo, sem escola, né? Sem nada. Então ele trazia elas para aqui e fazia o possível de ajudar. Ele também era muito pobre, né? Então aqui ele fez o casamento da minha mãe, né? Aí ela foi morar nesse lugar lá que eu dou o nome de Mãe d'Água, né? Chamada de Mãe d'Água, e lá eu nasci. Eu e mais 3 irmãos, né? Nasci lá. Aí, quando chegou na idade de eu vir para a escola, né? Eu não aguentava vir de lá a pé, naquele tempo era a pé, né? Tinha carro para buscar, não. Aí, eu era mais nova e vim ficar aqui na casa do Padre Juliano, porque eu não aguentava caminhar, né? Para ir para a escola. E os meus demais irmãos vinham da roça, né? E aqui eu fiquei por vários anos aí, seguindo a vida do Padre Juliano. Aos 16 anos que eu saí e fui estudar, né? Fiz aqui o curso primário e eu tinha muita vontade de estudar, mas naquela época não tinha recurso, aqui não tinha nada, né? Então a gente tinha que batalhar, eu mesmo batalhei e fui estudar lá numa escola, certamente vocês já ouviram falar, chama Escola Normal Regional de Conselheiro Mato, Diamantina, município de Diamantina, lá que eu estudei, né? E graças a Deus fui muito feliz, vim, né? O Padre Juliano ainda estava vivo, eu trabalhei aqui na escola até me aposentar, né?
trabalhei aí conforme a lei exigia, o tempo certo, né? E me aposentei. E depois trabalhei esse tempo todo, depois eu me casei, né? Aí o padre Gilbiano faleceu, né? Que a história do padre Gilbiano é outra. Ele faleceu, né? Aí eu fiquei aqui na casa dele, era a casa dele, mas não essa, porque é essa que eu e meu marido fizemos, né? E a casa dele mesmo, a gente tinha vontade de conservar, mas ficou muito ruim. Então aqui eu fiquei morando, eu com o meu marido tinha ainda tem lá uma fazendinha aí, na roça, né? E não era só dele, não, tem demais herdeiros. Aí nós trabalhamos um certo tempo, até que ele faleceu, né? E eu tinha, né, um casal de filhos, além da adotiva que ainda existe aí na roça. Agora o meu filho morreu aí, sentiu um infarto, jogando bola ali no campo de futebol, né? Morreu lá. E ficou a Maristela, né, Maristela? Maristela é a nossa alegria, né? Todo mundo gosta dela, fica aí gritando todo mundo na porta da rua, né, Teté? E assim, vou prosseguindo, né, a minha vida. Já estou com 81 anos. 81, né? Graças a Deus. Eu escrevi um livro sobre o padre Juliano, que eu convivi com ele aqui muito tempo, né? O último, agora na prefeitura que a gente encontra, né? Porque eles me deram uma ajuda lá, eu consegui ficar lá. O povo me procura, porque eu estou sendo uma das mais idosas aqui também, né? Então a gente fica assim mais por dentro, que o pessoal mais novo não vai saber, né? Então, de vez em quando vem uma pessoa aqui para saber sobre o padre Juliano, sobre a nossa cidade, né? Aí a gente faz o possível de atender, né? Nós tínhamos um grupo de seresta, eu fazia parte dele, agora está parado, né? Na igreja também, coral da igreja católica, né? Eu sempre fiz parte. Tá vendo? Algumas coisas eu aprendi com o padre Juliano, né? Que ele contava história para nós, tal, minha mãe, né? E tudo. Agora, outras coisas da vivência da gente mesmo aqui, né? No Itambé, o tempo que a gente viveu, trabalhou, né? Eu sempre morei aqui, né? Nasci, fui criada aqui, morei aqui, saí só para estudar, né? Não, outra profissão não tem, não. Eu sou dona de casa mesmo, né? E fui professora. É só isso mesmo. Já fui diretora aí por um certo tempo, né? Porque naquele tempo tinha muita dificuldade de professoras formadas, né? Aí eu fui até obrigada a ocupar um lugar aí que a diretora mudou para Belo Horizonte, né? Aí ficou aquela dificuldade. Aí eu não queria mesmo chefiar, né? Não gosto muito de ser chefe, não. Mas aí eu fui obrigada, sabe? Porque não tinha outra pessoa, né, que tinha condições de ocupar o cargo de diretora, né? Aí, depois eu saí, estava me esquecendo de falar, eu saí também para fazer um curso de nutrição, mas trabalhei na escola mesmo, né? Esse curso de nutrição. A senhora estudou? É na Firmina, uma escola chamava, acho que não existe mais, Firmina Santana, em Belo Horizonte. Firmina Santana. Mas eu trabalhei na própria escola, né? Com merenda escolar, né? E também orientando as escolas rurais, né? Porque as escolas aqui eram escolas rurais. Agora vieram para cá, né? Foi a Juliana, foi uma história aqui no também, né? Aí as crianças, os mais novos, já não estão sabendo mais falar no padre Juliano. Eles não têm aquele interesse, né? Porque não conheceram. E a gente gostaria que tivesse, né? E parece-me que a televisão veio para aqui foi no governo do Sr. João Baracho, que ele foi prefeito, né? Aí foi que começou a primeira televisão, ninguém tinha. Sabe o que ele fazia? Ele levava uma televisãozinha
punha lá naquela árvore que ele mesmo plantou, seria aquela palmeira, aquela grossa. Aí ele punha lá e a gente ficava ali passeando e assistindo a televisão, sabe? É muita coisa, né? Aqui era, né, o padre Juliano, né? Viveu aqui no Itambé por mais de 60 anos. A história do padre Juliano é uma história muito comprida, sabe? Aí a minha origem toda começou aqui na casa do padre Juliano. Era uma casa antiga, né? E ele foi vigário aqui no Itambé, fez muita caridade aqui, o povo gostava, até hoje o povo venera muito, né? Todos sabem, né, a história dele, o que ele fez, né? Ele era um padre muito humilde, né? Muito devoto, né? E lutou muito aqui na nossa cidade, naquele tempo que ele andava era cavalo, né? Porque nem carro tinha. Ele ia no meio rural, chegando lá, as moças que estavam assim, sem órfãs, né? E trazia para ficar aqui na casa dele. A casa dele era cheia, né? Então minha mãe foi uma dessas, sabe? Ela perdeu a mãe cedo, ficaram as moças lá na roça, sem rumo, sem escola, né? Sem nada. Então ele trazia elas para aqui e fazia o possível de ajudar. Ele também era muito pobre, né? Então aqui ele fez o casamento da minha mãe, né? História também do padre Juliano. Tem uma que eles sempre me perguntam, né? O padre Juliano, como eu falei com vocês, ele criava, dava amparo até as moças, né? Que eram órfãs, inclusive minha mãe, né? Esteve aqui também, casou-se aqui. Aí sobrinhos deles vinham morar com eles, sobrinhos que ficavam órfãos, né? Aí ele tomava conta desses sobrinhos. Aí ele tinha uma sobrinha que chamava, essa eu cheguei de ver só uma vez, ela chamava Clotildes. E aí ela foi para São Paulo, aí voltou aqui e eu fiquei conhecendo, essa eu conheci. Aí disse que ela morava aqui em companhia do tio, que era o tio dela, o padre Juliano. Aí ela arrumou um namorado, sabe? Ela arrumou um namorado. Naquele tempo também, né? Era mais uns trilhos, muito mato, as ruas de mato, né? Pertencia ao cerro, não tinha quem olhasse direito, o cerro também lá, com as dificuldades dele, né? Não dava muita atenção para cá, no padre Juliano, passava muito ali para ir para uma chácara do Capão, que ainda existe hoje, em cima sobe o São Caetano, chama São Caetano lá, a chácara do padre Juliano, ainda tem a mata, né, que lá ninguém pode mexer, ela fica lá. Aí meu padre Juliano passava, né, ele passava a pé para ir nessa chácara dele. Aí ele passou e viu a sobrinha dele, a tal de Clotildes, conversando com o namorado. Ele não gostou daquilo, né? Dela conversando, não tinha nada mais. Sabe o que ele fez? Trouxe eles para casa aqui e fez o casamento deles na hora. Ai, meu Deus do céu! Eu fico bobo. Mas aí, sabe, ainda aconteceu outra. Quando o pai dela, ela tinha pai, ela não tinha mãe. O pai morava aí, por aí, numa roça aí, que o pai soube, acho que o pai não queria aquele casamento, né? Por isso que ela ia conversar lá mais distante com o namorado. O pai não queria o casamento. Quando o pai soube que o padre Juliano fez o casamento sem consentimento de ninguém, ele veio aqui e deu uns pescoções no padre. E o padre Juliano, o povo venera, sabe? Tanto que no dia 10 de maio, todo 10 de maio, tem aí uma aglomeração grande do pessoal do meio rural, né? Que vem ter aqui a devoção com o padre Juliano e tem a missa dele, sabe? Todo 10 de maio. E o padre Juliano morreu com 90 e ele ia fazer 92 anos. Quanto? 92. 92? Ele ia fazer, né?
e ficou aqui no Itambé como padre. Já pensou um padre num lugar com mais de 60 anos? Hoje eles não ficam no máximo 3. Tem quantos anos que o padre Juliano já morreu? Tem mais de 50. Mais de 50 anos. Que já morreu? Mais de 50. Eu ainda não tinha 30 anos. Eu estou com 81, né? Eu gostaria muito que os novos, né, procurassem saber sobre a vida do padre Juliano, que o povo aqui o considera como santo, né? O povo que acredita pelas obras que ele fez aqui, né? Que foi a Juliano, foi uma história aqui no Itambé, né? Aí as crianças, os mais novos, já não estão sabendo mais falar no padre Juliano. Eles não têm aquele interesse, né? Porque não conheceram, e a gente gostaria que tivesse, né? E uma outra época também aconteceu um outro negócio, aí já foi mais recente, não tem tanto tempo assim não. Usava muito colocar fogo, né, nos matos. O povo plantava pondo fogo no mato, né, porque eles não tinham máquina, não tinha maquinado, não tinha nada, né, para limpar o terreno, punha fogo, queimava, depois eles iam limpando aquilo para plantar, né, o povo plantava muito naquele tempo. Aí puseram fogo aí pro lado do pico, nas terras, sabe? E tinha os animais dos moços, né? Aí, coitados, os moços foram tirar os animais deles e sufocaram com a fumaça, sabe? Pois morreram os 2 moços irmãos. Era filho de um tal seu Zé Delinho, mas o nome deles eu não lembro mais. Na época eles eram solteiros, nessa época. Aí, isso aí eu vi, né, exercendo com eles, no pé de óleo, na coisa, os velhos pareciam um carvão, assim, sabe, eu ainda lembro. E colocaram ali numa casa onde é a pousada da Aparecida Andrade, do lado de cá. A Aparecida mora cá e a pousada cá, mas ela é que toma conta, né? Aí puseram lá numa sala grande os 2 moços, irmãos, pareciam um carvão, assim. Eu ainda me lembro do braço, me esqueço do braço deles, assim, parecendo um carvão. 2 irmãos morreram sufocados com a fumaça, depois caíram lá, foram queimados, porque foram tirar os animais deles, né? Tem essas histórias todas, né? O pai passou pela tristeza, né? Acho que mãe esse eu não tinha mais, não, né? Porque a mãe morreu primeiro. Aí o pai existiu, eu me lembro disso, né? Aí tem muita história, né, que a gente vai. E vai ficando idoso, vai esquecer, né? Mas tem muitas histórias por aí, né? Esse senhor Redeurinho mesmo contava muita história para nós, a gente era criança, né? Ia para lá brincar e ficava contando as histórias para nós. O homem que trouxe o primeiro carro, o seu João Baracha, famoso aqui, e ele tem uns filhos aí, uns 2 aí já morreram. Tem a Delza, ela fez seu João Baracha, Maria Neide, né? Ela conhece. O compadre Hélio, que é o mais velho, ele mora em cima, né? Aí eu acredito que quando o pai dele trouxe o primeiro carro, ele também, eu acho que ele é pouco mais velho que eu, porque eu não era nascida quando veio o primeiro carro. Aí eu acho que ele também não era, não, mas viu o pai contar, né? O pai contava que ele conviveu com o pai. É muito engraçada a história do primeiro carro, sabe? Dizem que foi em 1938, né? Eu não era nascida, não. O senhor Maracha era um senhor muito bom, ele veio do São Gonçalo para aqui, não era daqui do Itambé, não. Ele era até, pelo nome e sobrenome dele, você dizia que ele era descendente de estrangeiro, né? Gente do São Gonçalo, Baracho. Aí ele veio aqui para Itambé, disse que novinho. Inclusive aquela árvore que vocês veem lá no centro da cidade, foi ele que plantou, né? Quando ele chegou para aqui. Aí ele ficava por aí, ele era muito
muito caridoso, muito, assim, gostava de viajar, gostava de aventuras, né? Aí ele mexia também com lavras, né? Naquele tempo, ou mexia com lavras, questão de diamante, né? Tirava o ouro por aí e tal. Aí o senhor João Baracho, um outro amigo também, foi lá para o lado de Diamantina, lá disse que foi até o Rio de Janeiro naquele tempo. Né? E no Rio de Janeiro naquele tempo era difícil. Ele foi. Aí ele veio trazendo o primeiro carro. Né? Aí o povo aqui não conhecia carro, né? Nem estrada, não tinha. Veio o seu João Baracho, por aí afora, trazendo esse carro. E ele mesmo, com algum companheiro, né? Ele não era motorista também, não. Mas aí dizem que ele arrumou um motorista no cerro. E esse motorista veio trazendo o carro para ele, e ele junto. E eles cortando mato, né? Cortando mato, onde tinha algum córrego, disse que eles jogavam alguma coisa lá, alguma galho de árvore, para ter lugar do carro passar. E ele chegou aqui no tal primeiro domingo, que era mais cheio, a cidade era cheia, sabe? O distrito, né? Nessa época não era cidade. Aí subi para a igreja, aquela lá, né? E dizem que o padre Juliano estava para sair com a procissão na porta. Né? E o seu Baracho chegou com Ford de bigode, chamava naquele tempo, Ford de bigode, de um carro antigo. O seu Baracho subiu por aqui, né, tal. Quando chegou lá na porta da igreja, o padre Juliano já ia sair com a procissão. Quando o povo viu o carro, disse que não ficou ninguém, que todo mundo corria, que as mulheres saíram correndo. Diz que os homens não corriam muito, não, mas disse que ficava assim de longe. Homem, né, tem. Aquela coisa que podia demonstrar que estava com medo, né? Mas disse todo mundo assim, ressabiado, e as mulheres correndo, umas corriam para um lado, outras para o outro, e o padre Juliano não pôde sair com a procissão, porque o povo correu, né? Aí ele não prosseguiu com a procissão. E o São João Baracho, já aproveitando aquela brincadeira, né? Aí que ele fazia graça mesmo, né? E o povo falava, o bicho do São João Baracho. O bicho do São João Baracho. Nossa, foi aquela festa, aquela confusão, o povo correndo por todo lado, e não saiu com a procissão, sabe? E por coincidência, eu acho até graça, o primeiro atropelamento que o São João Baracho fez, que aconteceu aqui, foi de um tio meu, sabe? Um tio meu, chamava João Cândido. Aí ele era meio lerdo. Eu conheci ele, João Cândido, seu tio, meu tio também. Ele era meio atolemado, sabe? Aí disse que quando o carro veio, ele ficava assim, sem saber para que lado ia, achando que o carro ia, né? Ia por cima dele, sempre o carro ia seguir direitinho, né? Aí disse que ele ficou assim por um lado, por outro, o São João Baracho atropelou, né? Ele foi atropelado pelo primeiro carro do São João Baracho, sabe? Mas esse São João Baracho era muito caridoso, muito compreensivo, né? Levou esse tio meu para a casa dele e lá ele ficou cuidando das feridas dele, né? Ele não morreu, não, mas ficou cuidando. E ele tinha mesmo as pernas tortas, porque quebrou, né? Quebrou. Mas São João Baracho também, São João Baracho gostava também de exercer a função de medicina, mas ele não era médico, não, tá? Aí ele cuidava das pessoas, aplicava injeção, sabe, quando precisava, que até para aplicar uma injeção aqui era difícil, né? Para ir para o cerro era difícil, o povo ia a pé. Se levasse alguém ao cerro, se levasse para fazer um tratamento lá na Santa Casa, né, que o tempo chamava Santa Casa, era hospital, não, Santa Casa, levava na padiola. Sabe o que é padiola? Não. É uma cama que eles faziam, ou pegavam uma cama de casa, ou faziam uma cama de bambu, e 4 pessoas na cama, segurando um lado e do outro para levar a pessoa doente, né? E tinha que ir mais pessoas, porque um para descansar o outro. Mas aqui era a padiola, né? Aí, quando adoecia uma pessoa lá na serra, se adoecia uma pessoa lá que não aguentava vir para cá, o
professor Gilmar chorava, porque não tinha médico, não. Aí vinha na sopa de óleo, vinha com aquela maior dificuldade, sabe? Vinha na sopa de óleo, né? Assim, quando a gente lembra, né? Porque agora, dependendo assim da idade da gente, a gente vai esquecendo, né? Tem muitas historiazinhas, a gente conta, né? Costuma contar alguma história, uma vez a gente esquece também, sabe? Mas tem outras histórias, né? E aí o município é até rico em histórias, né? Tem uma história aí que eu posso contar para vocês. Sobre uma caçada de onça, sabe? Porque aqui no nosso pico do Itambé, né, tinha muitos animais, hoje tem extinção, né? Mas tinha onça, né? Elas procuravam aquelas furnas, né? Para esconder muitos animais. Hoje não está tendo mais, né? Mas apesar de que, né, é muito protegido e tal, mas mesmo assim já não está tendo como antes, né, como tinha. Aí tinha um senhor que foi caçar lá, né, não era proibido, foi caçar lá perto do Pico de Itambé. Então, quando chegou lá, né, além dos animais menores, ele viu uma onça lá dentro de uma furna, sabe? Aí ele ficou assustado, né? Quando a onça dava aqueles miados, ele estava sozinho. Aí a onça miou, né, lá, e ele ficou com medo, viu a onça lá dentro de uma toca, ele voltou correndo, sabe? Voltou correndo. Aí eles falam até que sujou nas calças, né? De medo da onça. E o povo conta assim, né? Aí ele voltou correndo. Aí quando chegava aqui, ele convidava as pessoas, né, aqueles homens mais corajosos, para ir ver se conseguia tirar a onça de lá de dentro da furna, né, matar, que eles não importavam naquele tempo de matar os animais, né? Aí então foram para lá. Todo mundo que chegava morria de medo, voltava correndo, não dava certo, e a onça estava lá enfurnada, né? Aí um senhor que tinha aqui, ele chamava Mané, vou falar Mané sem braço. Ele faltava um braço, mas disse que era um bom atirador, coisa engraçada, né? Eu não conhecia, não. Mas ele faltava um braço, mas disse que atirava muito bem. Aí foi esse Mané sem braço, mas esse caçador lá para o mato, e mais alguns homens. Chegou lá, pois não é que o Mané sem braço conseguiu matar a onça? Ele conseguiu com um braço só. Assim eles contam, né? Aí matou a onça, foi aquela festa, todo mundo ficou alegre que matou, naquele tempo eles não importavam, né? Tinha muitos animais. Aí puseram essa onça morta em cima de um burro, né? De um animal. E trouxeram para cá, perto de um tal de André ali, pontuoso, aí eles colocaram lá uma madeira, né? Penduraram a onça. Aqui foi uma festa, né? Aí todo mundo vinha para ver a onça, nem todo mundo conhecia, os mais novos, né? Não conheciam uma onça. Isso foi aquela festa, a onça lá de pendurada para todo mundo ver, exposta, né? Aí ficou lá muito tempo, quando ela começou a dar mau cheiro, né? Aí eles pegaram e jogaram lá para o campo, lá para o lado da Ventosa, lá para trás. Aí jogaram para lá. E o Mané sem braço ficou todo muito curioso. Esse com um braço só, né? Conseguiu matar a onça, né? E os outros que tinham 2 braços tinham medo, voltaram correndo. E o caçador até segurou as calças, como eles falam, né? E tem essa história, essa eu estou lembrada, sabe? E também é cinquentenário, meu irmão Marisa dos Franciscos, né? Eu escrevi no ano de 2013, né? Existe uma cidade que, para dizer a verdade, reina no meu coração. É linda por natureza,
Deus lhe deu tanta beleza, motivo da minha paixão. Santo Antônio aqui encontrado, deu-lhe nome consagrado, que o povo louva e bendiz. Construiu-se aqui a igreja, rogando que sempre ela seja caminho de um povo feliz. De sua serra nascem rios, que sempre em desafio correm em busca do mar. Corredeiras que dançam na pedra, brisa mansa que o vento descerra, nos convidando a bailar. Se ouvires rumores gigantes, são cachoeiras distantes, formando arco-íris e cores. Vê-se gaivotas ligeiras, em bando, saltando faceiras, trampolins de caule de flores. Lá, Rio Branco e Preto se abraçam, logo abaixo se entrelaçam. Novo rio é ressurgido, se acomoda no mesmo leito, segue, sem nenhum preconceito, o Guanhães recém-nascido. Na biquinha de água clara, de nascente joia rara, brota a água sem cessar. Diz a lenda que o visitante, ao prová-la, doravante, se enfeitiça e quer voltar. Referência altaneira, assim se torna a paineira que João Baracho deixou, encanto da mãe natureza, transmitindo singeleza, tão própria de quem a plantou. E também, sentinela constante, alerta, embora distante, guia de heróis ancestrais, que aqui buscaram riqueza, ouro, além da beleza, cobiça das Minas Gerais. Bem em cima do roteiro, transborda de luz o cruzeiro, com esplendor que apraz, mostra que a noite acontece, que precisamos de prece, que precisamos de paz. Não bastasse tanto encanto, surge para nós o homem santo, que Juliano chamou, humilde e benevolente, dedicou-se à nossa gente e o povo por ele encantou-se. Se seus filhos se vão, com certeza, levam saudade e tristeza e em breve querem voltar, para matar a saudade em busca de paz, liberdade, que aqui vou encontrar. E também de minha infância, onde encontrei esperança para prosseguir e entender. Aprendi na simplicidade a crer no amor, na verdade, saber vencer ou perder. 50 anos de história trazem à nossa memória mensagens de muita emoção. Parabéns, querida cidade, nosso orgulho e vaidade, pedaço do nosso chão. E aqui eu dedico, ao povo de Santo Antônio de Cambé esses simples versos, na esperança de que amem e dignifiquem a nossa querida terra. Esta poesia aqui, eu escrevi quando Itambé fez 50 anos de emancipação política, Pertencia ao cerro, aí separei-se do cerro. Quando ele fez 50 anos de emancipação, eu fiz essa poesia em homenagem ao Itambé, que eu gosto muito, Eu chamo Clemilde, de Juliana Meireles. A minha mãe, ela mexia muito na roça, era muito roceira, igual eu nasci na roça, Foi aqui mesmo, mas só que foi lá no lugar que nós morávamos, chama Sumidouro, que é pro lado de lá do circo. Aí a mãe fazia farinha e depois que ela fazia farinha, ela pegava e passava aquela pele toicinho na pedra e colocava a massa para fazer o beiju, até para servir de alimento. E a gente não tinha nada assim para comer, Então já fazia farinha e fazia
o beiju para nós comer. Aí nisso a gente fazia na panela mesmo, né? Eu trabalhava sempre na roça, né? Com a minha mãe e tudo, né? Plantando mandioca. Já tava assim, as coisas, né? Que a gente sempre mexe na roça, né? Aí a mandioca, assim, eu ralava ela, ralava, né? E aí eu pus na prensa para imprensar e aí depois a gente fazia farinha, né? Aí nisso a gente começou a mexer com o negócio do beiju. Aí a Angélica, né? Pôs aqui uma vez na Itaarte, porque tinha Itaarte, e tinha um dia para mexer no forno do beiju. Aí nisso ela perguntou se eu queria mexer. Aí eu peguei e falei para ela que se eu conseguisse, né? Se eu de passo para poder fazer, aí eu ia fazer. E nisso eu continuei fazendo, né? Graças a Deus estava dando certo, né? E até hoje eu continuo fazendo. E rala mandioca, tosse, né? Eu tossia no pano, né? No pano de prato, porque eu não tinha prensa, né? Aí eu peneiro ela, né? Aí eu faço o beiju. Aí tem recheio, né? De queijo salame, de queijo leite condensado, do peito de frango com queijo, tem de queijo, banana e queijo, né? Ralado, e coco. E daí por diante, né? Vários recheios. Aí dependendo do recheio que a pessoa, né, gosta, né, de que coloca, né? E isso aí, eu tenho mais de o quê? Eu comecei em 2009, né? A menina fez uma entrevista comigo aqui também. Aí ela tava falando, não, tem muito tempo, né, que você mexe com beiju. Eu falei assim, pois é, menina, eu nem sabia, né, que era esse tempo todo, né? Mas graças a Deus continua dando certo, né? Aí eu fico feliz com isso, né? Porque, né, a gente conseguiu um trabalho assim que a gente possa ganhar uns trocadinhos, né? Que dá pra gente ir mantendo, né? Porque eu não tenho salário, né? Aí eu não consegui aposentar, eu tô com 60 anos. Né? E eu mexo com essas coisas, sabe? Com esse negócio de sexta-feira, faço meu biscoito, rosquinha, pão, bolacha. E aí eu mexo com esse beiju quando é época de festa, sabe? Essas coisas. Sempre tem uma pessoa, né, me perguntando sobre a respeito do beiju, né? E a gente vai e fala comigo, mãe, sabe, fica nessa correria, que você não tem menino pequeno, nem nada mais, mas fala assim, mas eu não posso ficar só dependendo de coisa dos outros. Se eu preciso fazer uma consulta, eu tenho que ter o dinheiro. Se eu preciso comprar um remédio, eu tenho que ter o dinheiro. Eu vou ficar só dependendo dos outros? Não posso, né? Aí vou correndo atrás, então que Deus me dá assim a vida, a saúde e a força, né? Igual minha mãe, quando ela aguentou, ela mexia. E depois que ela não aguentou mais, aí ela parou. Mas enquanto a gente estiver aguentando, a gente tem que correr atrás do benefício, não é? A minha mãe ensinou a gente a trabalhar, a gente não teve um estudo assim, aquele estudo bom, fixo mesmo, mas graças a Deus, pelo menos ela ensinou a gente a trabalhar. Eu estava lá no Adoventura, foi semana retrasada, a menina me chamou lá para eu poder assistir o curso, né? Aí eu fui, aí nós estávamos fazendo a frigideira. Aí nós fizemos com recheio de carne moída, com peito de frango e o doce caseiro mesmo, plantio feito em casa, que ela faz, né? Aí nós fizemos para poder fazer uma palestra lá sobre o beiju. E o povo achou muito interessante, né? A respeito dessa coisa do beiju, né? Que é uma coisa histórica muito antiga, né? Aí é isso aí. Fábio Luiz, tem 61 anos, sou nascido aqui, só que eu morei 24 anos em São Paulo. Olha, eu na verdade, eu
da minha família não tem ninguém assim. Armando, meu irmão, mexe, mas ele já mexe com coisa russa. E eu fui assim, foi falta de opção mesmo, às vezes até sem trabalhar mesmo, que eu comecei a não fazer isso, não foi aqui, foi em São Paulo. Aí eu comecei a mexer, criar. Eu pegava uma coisinha e falava, gente, eu vou fazer disso, isso aqui. Aí comecei inventando. Aí até hoje, assim, nada, assim, eu não pego nada assim quase de YouTube, esses negócios, não, eu crio. Quando eu envolvo de fazer alguma coisa, eu falo, gente, eu vou fazer isso. Aí eu só desisto quando eu vejo que eu não consigo mesmo. Eu vou mostrar para vocês uma coleção de garrafas que eu tenho aqui, num vidro de esmalte. Oh. Meu trabalho é diferenciado. Não é assim por me enganar, não, mas o que eu faço é que não tem ninguém assim que tem. Cada um tem, na verdade, o artesanato é criatividade própria, porque o artesanato ele não tem forma, ele tem forma. Então, o artesanato não existe forma, porque senão todo mundo fazia na mesma forma. Então, ele tem forma, não tem forma. Então, cada um tem uma criatividade diferente. Verdade. Às vezes eu mudo, igual tem umas engenhocas, cada uma, se eu fizer 20, cada uma eu tenho Tento uma mudar. criatividade diferente. Porque se eu fizer 20 tudo do mesmo jeito, dá o que mostrar o quê? Que eu só sei fazer aquilo, e daquele modelo. Então eu crio, invento alguns detalhes, às vezes até besta, mas eu não gosto de fazer nada igual. Na verdade, eu comecei a mexer mais, foi depois que eu vim para cá. Eu tenho o quê? Uns 18 anos. Tem 18 anos que eu comecei a fazer. Então, tem o quê? Depois dos 40 anos de idade. E o senhor já está pensando em alguém? Alguém já teve interesse em aprender com o senhor? Não, até isso faltou aqui na prefeitura, igual esse negócio de escrever de casqueiro. Nós fizemos curso e só eu levei isso em prática. E quando eles têm algumas pessoas para fazer algum curso, nunca interessa de procurar gente daqui do município, vem de fora, mas nunca dá preferência para os daqui. Não tem ninguém aqui que já deu aula de artesanato, simplesmente a gente aprende ou reaprende com os de fora, porque nem isso nós não temos oportunidade. Porque não é negar não, qualquer um pode vir aqui, mas tem muitos que têm curiosidade de como é que eu aponto as garrafas. Mas se eu for lá, você não me ensina, não ensino. Se você tiver paciência, eu te ensino, não me custa nada. Que é um trabalho delicado, né? Paciência. É a tal da paciência, tem hora que eu perco a paciência, que a paciência que eu tenho. Entendeu? Até isso, então até isso falta um investimento e um interesse para a gente. Sim. Meu trabalho mais é com madeira. Madeira, garrafa, só lâmpadas. Olha, das garrafas eu uso sassafrás, uso canela, para tudo, pereira. Tem vários tipos de madeira, que para colocar cachaça não pode ser qualquer uma. Agora, para enfeite pode ser qualquer uma. Sim. Do mundial. Tem lugares que ainda tem ele. Existe ainda. Recorda o Na quê? época eles socavam milho, esses que vai enchendo de água. Aqui vai o milho. Aí enche de água. Aí solta, Aí quando ele enche aqui, pesa, aí a água vira, aí ele bate lá. Ele fica assim o dia todo, batendo o milho. Oh, interessante. Uhum. Aqui é exposto debaixo de uma bica. Aí enche isso aqui, aí E fica batendo o dia todo.
foi embora, eu fiquei lá. E meu esposo gostava muito de plantar, muita roça mesmo, no baú, né? Baú, que lá ainda existe assim. Baú de Serra Azul, né? É baú aqui na nossa memória. Do Ali é Itambé, baú do é Itambé. baú do Itambé, né? Ali que nós moramos no rancho lá. Uhum. Aí mãe foi embora e falou comigo que o Antoninho tá mexendo com planta, mas você não, viu, Maria? Fica aqui, fica dentro de casa, você perdeu essa menina. Você fica dentro de casa para você melhorar. Aí deu a noite e eu deitada lá naquele geral de casa, Geraldo, não tinha cama, né, Geraldo? Eu deitada lá em cima daquele geral, a luz era lamparina, né? Eu falava lamparina, que iluminava com querosene, né? Uhum. Aí como a galinha gritou lá, tá clara, a fresta da lua tá batendo dentro do rancho, e tem um trem assim com a galinha, como é que algum trem tá roubando a galinha, mas picou, levanta. Ele acordou e falou, não, Maria, eu vou. Aí quando ele acordou, a galinha estava gritando, ele levantou correndo, e foi, quando ele chega lá, olha, aquele murto daquela cobra, daquele gera pessoa horroroso lá. Ele não falou comigo não, porque ele ficou com medo de falar comigo e eu caí na cama e morri lá. Ele sabia que eu estava de resguardo, ele não falou não. Mas ele não falou, mas Deus teve dó, porque pior ele fez, que ele não falou, e falou. Aí quando ele caça a foice, ou o machado para matar o bicho lá, você não vê, ele não acha. Ele grita aí, Maria, e agora eu lembrei, eu deixei a foice e o machado ali atrás da casa ali, naquele pau lá que eu estava desgalhando, que era a roça, né? Uhum. Aí eu vou lá buscar ele, levanta, Maria, levanta e acende a luz aqui para mim, traz a lamparina. Aí quando eu vou pegar a lamparina cai. Eu falei, Antônio, a lamparina caiu. Ele falou assim, Antônio, levanta uma taquara tipo, e você me iluminar. Vou matar, vou pegar a foice, ele vou matar o bicho. Aí quando ele sai para ir pegar a foice, ele não acha a foice, ele achou o machado, porque o machado estava indo do pau, e o machado pegou o machado. E veio, menino, quando ele chegou, eu estava lá, pela exemplo, acender seco, tem iluminava com taquara também, a iluminava com taquara, candeia, que ia buscar na serra. Aí essa taquara entrou lá, por exemplo, eu não podia soprar o fogo, eu estava com a barriga amarrada a menina. Aí ele entra para dentro do rancho, a porta foi assim, falou, Maria, vira para cá para ninguém, você fica quietinha. Hoje aí, quando eu vi correr para lá, estava aquele morto de trem, ia ter matado um franguinho, e estava com na boca engolindo, e o trem, menino, Carlos, Maria, Felícia deitada no chão, assim, no chão, na taquara esteira de taquara, assim, no chão que punha para dormir, e aquele na minha, disse, meu Deus, ele vai matar minha cintura no chão. Ele falou comigo assim, Maria, cala a boca, pelo amor de Deus, cala a boca. Porque se você gritar, esse menino vai levantar e vai pisar em cima desse monte de bicho, esse menino, aí que o bicho mata ele, não grita não, Maria. A senhora ainda tem que ficar calada, né? Não grita não, Maria. E eu estava tremendo assim, de resguardo, né? Tremendo e iluminando ele machado uma cobra. A cobra era dessa grossura. O comprimento dela ia com daqui ali, onde essa menina está aí. Ela deveria ter uns 2 metros de tamanho ou mais. Nossa. Ele matou aquele bicho, aí quando ele deu aquela mancha, com o olho do machado, ele dobrou o olho do machado em cima da rodinha, e o percordado estava a faca pegou dessa grossura, engolindo o frango. Nossa, ele matou matou ela, quando ele matou ela, menina de Deus, olha, até hoje, quando ele matou esse bicho, e os meninos deitados, os 3 meninos. O menino tem muito sono, né? Eu comendo no corpo. Se acordasse, eles assombravam e pisavam no bicho, aí o bicho. No mordia porque a boca dela estava cheia, já está comendo. Mas dava dependendo da força que tinha, aí minha filha botou esse bicho no terreiro, espichou esse bicho no terreiro, deixou aqui. Cobra assim, mata cobra, ela fica com a pessoa 1 hora a mais, ela fica parecendo estar viva, rebolando, virando barriga para riba. Quando ela abria a boca assim, rebolando, eu pensava que ela estava viva, mata o bicho, Maria já matou, a pessoa dela. Ô, minha filha, me chamou, vai deitar com a menina lá, que a cobra está morta, que falou com você, ele ficou o resto da noite, eu não deixei dormir o resto da noite,
medo dela chamando voltar. ele, pai, a Sá estava viva. Eu fiquei na mesa assim que a cobra estava viva. Ela mexia, né? Eu falei, então vamos lá, olha só, o bicho está lá, dormindo. Vamos lá, o bicho está lá. Ele levantava, meu filho. Vamos. Eu chegava lá, que eu olhava, o bicho estava lá. Aí, quando o bicho estava quieto, eu falei, agora eu morri. Ô, minha filha, o bicho é horroroso. Aí, como no outro dia minha mãe chegou, mas meu irmão, que já morreu também, meu irmão era muito, sei lá, levado. Meu irmão foi lá na boca desse, como mostrou para a mãe. A mãe falou, não, onde estava esse bicho? Aí a Anta falou assim, estava aqui dentro de casa. Eu matei, a Maria assombrou com o bicho, nem deixou dormir, nem dormiu. Estava aqui, comendo frango, comendo frango. Estava milho, mandioca, feijão, carajura, caratinga, batata, inhame. Plantava tudo isso. Né? Era assim, batata, inhame, carajura, margarita. Sabor que gosta de plantar. Ainda planta. Planta. Margarita. Planta do cará mesmo. Cará dá cada dessa altura assim. Que fala cará. Como é que fala? Ele tem um nome. Ele cresce. Seu pai, chegou seu pai, sua mãe que chegou a conhecer. E aqui no terreno de Arolho. Tinha. Nós plantava lá, seu pai trazia para vender no carrinho e no caralho, igual lenha, né? Era cada caralho dessa altura. Carajura? Era cada batata de carajura e abóbora. É o pai Vanei. Aí eu trabalhei 19 anos no terreno de Arolho, né? Aí quando ele estava preso de morrer, ele ficou com medo de nós pegar o pedaço de terreno, que era muito. O terreno nós trabalhando era terreno de um saco de milho, que esse falava ele não falava saco, ele falava arqueira, né? O terreno era terreno de um arqueiro que nós trabalhamos, no terreno do pai de Vandeiro. Então, ele ficou com medo de nós ficar com terreno, nós não ia fazer isso, porque o terreno era dele, a gente estava lá plantando. Trabalhei 19 anos, tem 20 anos que eu aposentei. Estou aposentada, a Haroldo me aposentou. Graças a Deus. Quando ele pediu o terreno, eu ia te aposentar lá, né? Ele tem 20 anos? Tem 22 anos, porque Matheus tem mais de 20. Foi na época que o Matheus nasceu, mais ou menos? Então deve ter uns 28, 27, né? Aí ele pediu o terreno, andou a Rosa Maria entregar o terreno para mim. Eu, seu avô também morreu, e eu fiquei aqui, ainda plantei muito aqui no terreno do Dona Antônio. E tem ali, ó, para lá fora, eles caçam mandioca, tem cada mandioca dessa, eu tiro para lá. Algumas que plantou, tá no tipo não? Vou mostrar vocês ali. Eu pé de abacate aqui, pé de abacate tem uns 30 anos, que o Sérgio plantou. Tá carregadinho de abacate. O abacate já deu 3 vezes no ano, o abacate já deu a primeira remessa. Amadureceu, nós comemos, os bichos comeram. Os bichos, as pacas, né? Se viu de alimento para os animais também, né? A paca vem aqui, tá tudo, vem aí, come. Agora o abacate deu outra remessa, que tá ali que vocês podem olhar, e deu a flor, com os abacatinhos no pé. Mandioca, bolinho de mandioca, de doce, de abóbora, né? Doce de abóbora, fiz muito, de laranja. Há algum tempo, o povo vivia melhorar, mas esse tem fé. Hoje não tem, ele não tem fé, tem os remédios aí. Botar os remédios tudo no mato, espinheira santa, tudo que tomava, tá? Tem espinheira santa, tem tudo, aqueles remédios, né? Fúngio. Tem os remédios que eu sei o nome deles, né? Chega até hoje. Mas o povo de hoje não toma, o médico sempre. Tem muito médico que está falando para o povo voltar a tomar. Folha da abacate, de algodão, é remédio para pressão. Folha de chuchu, é remédio. Aricum, é remédio. Esse que fala que é corante, né? Aricum, é remédio. Muitos. Cada um para uma coisa. Uma coisa. E hoje o povo não acredita nisso mais, né? Por isso que e há algum tempo não tinha médico. Não tinha, eu falava parteira, né? A mulher ganhava dinheiro dentro de casa. A operação, misericórdia, não tinha negócio de cirurgia, não.
A senhora é filhinha até hoje? Ah, A senhora é filhinha até hoje? a filhinha, se for fazer A costura com ela. a costura eu faço, para fazer o novelo, fazer a. Bem falar. Eu esqueci o nome que eles chamam. A gente faz aquelas mechas, né? De linha, enrola na mão, depois vai tecido, mas hoje a arte, o braço eu não faço. Vovó, e a senhora uma vez contou pra mim que muitas coisas que a senhora sabe ou sabia fazer, que tem algumas coisas que a senhora não faz mais, mas se for pra fazer mais, a senhora sabe fazer ainda. A senhora falou que a senhora aprendeu com o pessoal que veio atrás da senhora. Uma vez a senhora me contou mais ou menos isso, a senhora lembra? Eu aprendi muito também, fazia a roupa de. Né? Sei lá, fazia aquela roupa para os meninos vestir aqueles. Né? E hoje nem existe mais. Mas existe, a senhora tá aí firmando ainda esse saber? Eu tô aqui, né? E a metade do meu filho tá aí também, tá dizendo, cá. Né? E com quem que a senhora aprendeu, vó, a fazer esses negócios? Com a minha avó, Sua avó? minha avó, bisavó, né? É minha avó de seu avô Antonino, eles plantavam muito cafezinho, fiava linha, aqui fura, aprendi fiar linha, foi com ela.